Fato econômico, a economia na conjuntura, hoje, excepcionalmente, terça-feira, comigo e o Super Moisés. Tudo bom, Moisés? Tudo bem, Super André? Como é que vai? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos falar então do Super IPCA, que teve uma leve alta, e as Verdade, seu IPCA, novidades, né? se é que a gente pode dizer assim, do Focus. Tu começa ou eu começo? Vamos começar com o Focus, já que saiu ontem, hoje é terça-feira, né? A gente deveria ter trazido já os dados ontem, ficou atrasado, então já vamos trazer aí. O pessoal já deu uma olhada, né? Mas vamos fazer a nossa análise de sempre aí, né, André? Até para a Vamos lá. gente não perder o costume. E olhar aí que uma coisa que achei interessante é que agora baixou bastante aí a expectativa de IPCA, 4,72%. O que tu achou? Caminhando lentamente ali para o topo da meta de 4,5%. Eu acho que não 4,5. chega, né? É, as apostas são de que não chega, né? Mas está em 4,72%. 4,8 era há uma semana, 4,83 há 4 semanas, tendência de queda, então, do IPCA. 2,16 o PIB, também é uma tendência de manter, né, essa expectativa aí, assim como também o câmbio, R$ 5,45 no final do ano, bem como taxa básica de juros da Selic. Então, dá para se dizer que, assim, não teve novidades, né? A não ser o IPCA que teve essa queda aí que foi expressiva, dá para se dizer assim, nas expectativas, né? Vamos ver o que acontece na realidade. Por isso que tu já tem aí esse dado do IPCA, o que está mostrando aí o IPCA para nós hoje? Então vamos lá. Esse material, deixa eu só compartilhar ele aqui. Uhum. Depois a gente volta ali no Focus para dar uma olhada em 2026, para ver como é que estão as expectativas para o ano que vem também. Então vamos lá. O Focus vem mostrando mais uma queda do IPCA lentamente rumando ali para o topo da meta, podemos dizer assim, né, de 4,5%. O centro da meta é 3%. Eu acho que não chega, até porque eu fui dar uma conferida nos últimos 10 anos, dos últimos 3 meses do ano, e a gente não tem uma tendência forte de queda de preço, né? A gente tem uma tendência de alta de preço. A não ser que a gente substitua uma inflação alta de 2024 por uma alta de 2025, mas não aparenta ser esse caso, né? A novidade do IPCA agora, então, que ele veio positivo. Ele tinha tido uma deflação, ou seja, um valor negativo de 0,11 em agosto, passou agora para 0,48, então é uma puxada considerável, né, de 0,11 mais 0,48, ou seja, 0,59% de caminhada. No ano, a gente vê até que ele está perto ali do centro da meta de 3%, mas quando a gente olha para 12 meses, a gente já enxerga um valor bem superior, inclusive, ao topo de 4,5, 5,17. O que significa que já o centro da meta já O foi, centro já. da meta já foi, né? O Galípolo, mais uma vez, vai ter que ir lá dar um meia-culpa lá, porque o que será que houve, né, na economia brasileira com política fiscal que não deixou que a política monetária surtisse efeito aquilo que ele estava desejando, até porque uma taxa de juros extremamente ruim para a economia, salgada de 15%. E isso é E bom a a gente inflação, pontuar, né? Isso é bom a gente pontuar. Porque, por exemplo, assim, todas as vezes que se decidiu essa taxa básica de 15%, e a expectativa no início do ano era de que ela ficaria em 15%, até passasse disso, não sei se tu lembra, era justamente porque o Banco Central estava dizendo que o objetivo era ancorar, né, a meta, 3%. E tu vê, no ano já se foi, 3,64% no ano não tem mais o que fazer. e é o que está lá na ata do Copom, né? Vai se manter o 15% até que ele tenha no horizonte, enxergue que no longo prazo a inflação vai estar convergindo para a meta de 3%, ou seja, nem olha nem mais para 25%, ele está olhando já para 26% e 27%. Né? Isso aí. Se a gente compara, então, ali o IPCA de setembro de 25, 0,48, a gente vê que em setembro de 2024 ele tem um resultado muito parecido, né? 0,44, com algum componente de preço, também com um comportamento muito parecido com o que a gente teve agora em 2025. Né? Se a gente fizer uma análise ali
ou dizendo assim, ao longo do ano, né, a gente vê que teve uma oscilação bastante forte ali no período de fevereiro, foi quando aquele câmbio, né, impactou ali com 6,30, né? Depois ele começou a cair, então a gente pode ver que o câmbio caindo também impactou de alguma maneira assim, o índice, de uma forma geral, da inflação no Brasil, e também teve alguns certos impactos em commodities, e também teve um certo impacto com os 4 meses consecutivos, se não me falha a memória, com valores negativos da inflação de alimentos. Tá? Então, essa é uma particularidade ali que a gente pode ver do IPCA. Se a gente olha por produto, né, aqui a gente tem o IPCA por região, né, Porto Alegre ali quase que no meinho ali, quase igual à inflação brasileira, de 0,48, Porto Alegre ficou com 0,50, lembrando que o IPCA é calculado para as capitais, né? A gente pega, então, agora a variação de setembro, a gente vê a variação de 0,48 é o índice total, alimentação e bebida ainda apresentou ali uma inflação negativa de 0,26%, habitação 2,97%, impactada ali pela bandeira vermelha da energia elétrica e o bônus Itaipu, né? Artigo de residência, uma deflação 0,4%, vestuário 0,63%, a gente tem também aquela troca de roupa de inverno, verão, primavera, isso impacta o comércio. Transporte bem acomodado, 0,01%, né? Saúde e cuidados pessoais, 0,17%, despesas pessoais, 0,51%, educação, 0,07%, comunicação também uma deflação de 0,17%. Né? Então, o que a gente pode ver, de uma maneira assim, geral, a gente tem um comportamento da inflação em setembro de 25, um comportamento muito parecido com a inflação de setembro de 2024. Né? Por isso que eu acho, acompanhando os 10 últimos anos, dos 3 últimos meses, a gente deve continuar com essa trajetória de convergência ali para a banda superior da meta de 4,5, mas ela caminhando bem lentamente, né? E torcendo, obviamente, para que o câmbio continue comportado do jeito que está nos últimos 3 meses. Né? Essa questão das tarifas parece que vai surtir algum efeito, essa fala do presidente americano com o presidente brasileiro, isso é ótimo, né? A gente poder pensar na possibilidade de reverter essa questão das tarifas, né? Isso vai ser bom para produção, emprego e renda, né? Então a gente caminha assim para alguns resultados, algumas coisas, alguns ingredientes do bolo que a gente vai ter um bom resultado. O único problema ainda continua sendo a política fiscal, né? Esse descontrole, podemos dizer assim, das contas públicas, que vai ter um certo impacto no déficit público para 2026. Aí a gente sabe, período eleitoral, como é que funciona no Brasil, né? E aí a gente pode ter algum problema para 2027, seja lá quem for, ou qual for o partido ou o presidente que vai governar a partir de 2027. Voltando então ao palco aqui com o Boletim Focus, a gente vê que tem uma tendência de manter, né, dentro dos 4,28% a expectativa para o ano que vem em IPCA. Daí o PIB abaixo, 1,8% abaixo de 2025, que está em 2,16%. O câmbio, tendência de aumentar, e a taxa básica de juros, tendência de queda. Mas o patamar é o mesmo de uma semana atrás, 12,25%. Então, dá para se dizer que está nesse compasso de espera para ver o que vai acontecer com como tu falou no final ali, né? O que vai acontecer com o ano que vem, 2026, que é um ano eleitoral, para se esperar o que vai ser para 2026. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles para a eleição do ano que vem, seja lá qual for o candidato e o presidente, é essa questão do descontrole das contas públicas. Né? O que vai acontecer em 2027 para tentar reverter esse descontrole das contas públicas, o impacto que a gente vai sentir, né, mais em 2027 na economia brasileira, seja lá qual for o presidente. Tá? Bom, então, da minha parte era isso, André. Acho que é isso aí. Né? Fizemos uma pincelada lá com poucas novidades nesse último Focus,
E essa quase que mesma coisa também com relação ao comportamento da inflação do IPCA, né? A não ser essa saída da deflação para a inflação, né? Mas do comportamento ali dos preços dos grupos, muito parecido nos últimos meses, né? O que a gente vê agora é essa questão que a tarifa vermelha lá, a mais cara da luz, deve dar uma diminuída, está vendo que está para ir para a vermelha, a faixa 1, para depois a laranja, né? Então, isso vai ter um certo... vai apaziguar um pouco, por exemplo, a inflação ali de residência, né, a nível de Brasil. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu lá como é que ficou o Nobel de Economia? Cara, assim, eu recebi até não foi uma crítica, mas um comentário de um professor da Unicamp, né, aqui no Facebook, que ele comentando assim, por que não laurearam o Joseph Schumpeter, né? Que o Schumpeter falava exatamente isso, né, do progresso técnico, tecnologia, impacto isso no crescimento econômico. Cara, assim, eu pensei assim, pô, será que... Obviamente que lá na época que ele escreveu o livro dele, né, não tinha prêmio Nobel, né? Se não me engano, o prêmio Nobel começou a partir de 69, né? Mas é uma coisa interessante, assim, o Aghion e o Howitt, né, que são os dois que eu mais li ali quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, porque tem um impacto de escolaridade com tecnologia, né, essa inter-relação. E é muito interessante, porque muitas das coisas que tu vê ali, tu pode dar uma pincelada lá no Schumpeter, né? São coisas parecidas. O que tem de diferente nesses caras é que eles modelaram bastante. Então, tem muita modelagem, né? Mas isso é uma coisa interessante, né? Desse impacto da tecnologia, né? Da destruição criativa. Eu destruo uma empresa, mas em compensação vai estar entrando uma outra, vai se sobrepor a essa velha e essa nova vai trazer mais impactos de crescimento econômico, mão de obra, salário, produtividade, né? Isso é uma questão bem interessante de discutir, muito legal. E mostra também, para mim, eu que gosto da economia e entendo que ela permeia todas tudo que acontece, né, no dia a dia da gente, também tem a economia no meio, tem a ver com a economia, né? E toda vez que sai um prêmio Nobel, a gente percebe exatamente isso, né? Você pode explicar através da economia, né? Enfim, da teoria econômica, o que acontece e os resultados disso, inclusive ver os resultados de forma mais real, né? Da teoria em relação ao que acontece na realidade através dos conceitos econômicos. Muito interessante. Isso aí. Bem lembrado, bem lembrado. Já tinha lido, já tinha me esquecido disso daí, mas bem lembrado. Então tá bom. Valeu, professor. Um abraço aí. Um grande abraço. Boa semana aí. Vamos aguardar novidades para a próxima semana aí do Focus aí. Abração. Tá certo.